Assalamu alaikum, meu povo! Aproveitando o hype da série Vikings Valhalla, que está lançando uma nova temporada, vamos aprender um pouco sobre o mundo árabe islâmico a partir da série Vikings, a série original? Pois é, então aqui começa uma série onde vamos abordar a história árabe islâmica a partir da série Vikings. Vem comigo! Então, esse vídeo vai ser dividido em algumas partes para não ficar muito grande. Vamos abordar aqui a Espanha Sarracena, o saque viking a Algeciras e os vikings chegando no Estreito de Gibraltar. Vamos falar sobre esses três pontos. Então vamos lá, sobre a Espanha Sarracena. Vamos lá na quarta temporada, no episódio 13º, Duas Viagens, onde o Bjorn encontra o seu tio Rolo em Paris e ele leva lá para o Rolo uma parte do mapa do mar Mediterrâneo, porque ele está interessado em explorar o Mediterrâneo. O Rolo então chama um sábio da cidade que vem com um mapa ainda maior, que vai explicar para ele que ao redor ali da bacia do Mediterrâneo, ou seja, as regiões banhadas pelo mar Mediterrâneo, ao redor daquela região se fundou o Império Romano. Isso é verdade. Aí o Rolo vai lá e aponta a Península Ibérica, Espanha e Portugal, e diz: aqui é a Espanha Sarracena, que é um califado muçulmano. O que há de verdade histórica no que o Rolo disse? Então vamos lá. De fato, o sul e o centro da Hispânia medieval, equivalente à Espanha atual mais ou menos, e o sul de Portugal, Algarve, eram Al-Andalus, as terras sob domínio árabe islâmico. Era uma possessão, uma posse muçulmana dominada por duas etnias, árabe e berbere, ou norte-africana. Principalmente os árabes eram a elite de Al-Andalus. Sarraceno, que é um termo que o Rolo usa, é um termo de origem grega que na Idade Média fazia menção de forma generalizada aos árabes e muçulmanos. Então, era normal sim os cristãos de Paris, cristãos francos do Reino Franco, do Império Franco, se referirem aos árabes e muçulmanos como sarracenos. Mas Rolo errou ao dizer califado muçulmano. Por quê? Porque na época era um emirado, não um califado. Nesse caso, as datas da história real e da história da série não batem. Vamos lá. A série Vikings, a história da série se passa entre 793 d.C., naquele ataque viking a Lindisfarne, na Inglaterra, lá no começo da série, até 825 d.C., mais ou menos. A quarta temporada se passa em torno de 805 d.C., que a gente sabe ali pela idade dos personagens. E nessa época, Al-Andalus estava organizada não como um califado, mas como um emirado. Era o Emirado de Córdoba, com capital na cidade de Córdoba. Esse emirado existiu de 756 a 929 d.C. O califado de Córdoba só foi existir depois, de 929 a 1031 d.C. Portanto, o Rolo errou ao falar califado. Na época, era emirado. Mas qual a diferença entre um emirado e um califado? Um emirado é governado por um emir, do árabe amir, líder, comandante. É uma soberania política islâmica menor que um califado, é um governo local. Já o califado era governado pelos califas, do árabe halifa, o sucessor político do profeta Muhammad, fundador do Islã lá no século VII. Assim, pelo menos na tradição sunita, porque em outras tradições, como a xiita, o califa era mais do que uma autoridade política, também era uma autoridade religiosa. Fato é que os califas sempre alegaram serem descendentes do profeta para se legitimarem, se justificarem no poder. Os emires nem sempre, porque às vezes os emires eram apenas um governador local. E geralmente um emirado tinha menos poder político do que um califado. Então, um emirado e um califado são diferentes, e na época que o Rolo fala, Al-Andalus ainda era um emirado. Só depois, quando conseguiu mais poder político, que virou o Califado de Córdoba. Segundo ponto, o saque islâmico a Algeciras. No episódio 16º da quarta temporada, intitulado Travessias, o Bjorn lidera um exército, na verdade não um exército, um destacamento que ataca a cidade de Algeciras, na Espanha, ou Algeciras. A série mostra, então, um típico mercado árabe, cheio de barracas de lojas, muito movimentado, colorido, cheio de produtos, com pessoas usando vestimentas árabes e africanas, mulheres usando hijab, e os vikings chegam lá descendo a espada em todo mundo. E uma hora o Floki vai lá numa mesquita, ele fica encantado com o adhan, que é o chamado à oração aos muçulmanos, que é um cântico. Ele fica encantado com isso e com os muçulmanos que estão rezando na mesquita.
E ele até fala para ninguém matar ninguém lá dentro da mesquita, porque ele não quer, né? Enfim, ele tem uma autoridade lá entre os vikings e os vikings obedecem ele. Ele fica encantado com o que ele vê na mesquita. Isso aconteceu, de novo, não bate a data da história da série com os eventos reais. Porque os vikings, sim, saquearam Al-Andalus a partir de 844. Em 844, eles atacaram a cidade de Sevilha, Almeria, Niebla, Beja e até Lisboa. A partir de 859 d.C., eles atacaram o litoral nordeste de Al-Andalus, chamado de Levante, as Ilhas Baleares, Sevilha novamente e Algeciras pela primeira vez. Então, a quarta temporada se passa em torno de 805, mas o ataque real dos vikings a Algeciras foi a partir de 859. Não bate as duas datas, né? Como eu falei, as duas cronologias. E os vikings incendiaram as mesquitas em Sevilha e Algeciras. Então, dificilmente aquela cena do Flock, por mais bonita que seja, dificilmente ela teria acontecido, porque os vikings chegaram incendiando as mesquitas. E o último ponto, o Estreito de Gibraltar. No episódio 4 da quinta temporada, intitulado O Plano, o Bjorn lidera a esquadra naval, acho que é assim que fala. Os navios atravessam ali o Estreito de Gibraltar, que é o canal que separa a Espanha do Marrocos atualmente, que é a porta de entrada para o Mediterrâneo, que na época eles estavam chamando ali de Coluna de Hércules. E o que eram essas colunas? Então, na Antiguidade e até o começo da Idade Média, eram as colunas, as montanhas que marcavam a divisão, a entrada ali do mundo mediterrâneo. Elas têm esse nome em referência ao Hércules, da mitologia grega, que teria separado as montanhas, né? Então, colunas de Hércules. Para os gregos, elas representavam o fim do mundo conhecido. Toda nomeação é histórica, e com as colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar não foi diferente. As colunas de Hércules passaram a ser chamadas de Estreito de Gibraltar na Idade Média. Então a gente dá um desconto ali que até o começo da Idade Média, que é onde se passa a série Vikings, poderiam se chamar de Coluna de Hércules ainda. Esse Estreito de Gibraltar, esse nome faz referência à conquista islâmica de Al-Andalus. Essa conquista iniciou em 711, quando os muçulmanos árabes e berberes conquistaram o reino visigodo da Espanha. E, como eu falei, essa região passou a ser chamada de Al-Andalus. Quem comandou o exército muçulmano nessa travessia do norte da África para a Espanha foi o líder berbere Tórik ibn Ziyad, governador de Tanger. Ele também derrotou os visigodos na Batalha de Guadalete, em 711, que é o marco tradicional da conquista islâmica da Península Ibérica, embora a conquista islâmica só tenha sido concluída na região por volta ali de 715 d.C., mas essa batalha de 711 é o marco tradicional. Então começaram a chamar aquela travessia, as colunas de Hércules, de Montanha de Tórik, que em árabe é Jabal Tórik. Jabal Tórik, Jabal Tórik. De tanto se falar Jabal Tórik, virou Gibraltar, numa espécie de telefone sem fio medieval. Por isso mudou o nome para Estreito de Gibraltar, de Colunas de Hércules para Estreito de Gibraltar. Até hoje o Tórik é uma personalidade muito querida, bem vista, uma grande figura nas memórias coletivas árabe, islâmica e africana. Pois bem, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, sigam o perfil também lá no Instagram e vamos comentando aqui sobre a série Vikings no próximo vídeo. Comentem aí o que vocês querem saber, alguma dúvida e curiosidades. Obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.